Oi, gente rica! Esse é o quarto e o último vídeo do livro de Daniel. Eu aprendi tanto, mas tanto, que valeu a pena todo o esforço que para receber esse entendimento. E eu agradeço a Deus por todo o cuidado e peço mais e mais discernimento para poder fazer esse vídeo agora para vocês e entregar tudo que eu aprendi sobre esse livro profético da história da humanidade. E tem gente ainda que diz que o Antigo Testamento já era. Gente que fala isso sabe de nada. Esquece que a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e para sempre. Amém. Bom, será que você está me acompanhando e você entendeu tudo até aqui? Se para você assim tá parecendo confuso, assista mais uma vez cada um dos vídeos anteriores, são 3, e eu deixei aqui embaixo na descrição o link deles para você poder aprender tudo que eu aprendi. Porque agora tá tudo claro na minha mente, não tenho mais dúvidas. Eu só tenho assim a falar que Deus é perfeito. E eu afirmo que ele não fala por linhas tortas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a Cristiane Oliveira. Inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo se você gostar, tá bom? Vamos começar? Bom, antes de eu entrar no capítulo 9, eu assim quero falar a queda do bronze e a passagem para o ferro, ou seja, a queda do Império Grego passando para o Império Romano. Não foi tão drástica como foi aquela guerra do bode que estraçalhou, né, o carneiro, né? Que eu falei, acho que no vídeo 3. Lógico que houve conflitos, confrontos, mas foram assim mais suaves. Mas, gente, quem tem amigos de verdade tem tudo na vida. A minha querida e amada amiga, pastora Elisângela Nascimento, da igreja Rema Chamar Church de Búzios, me ajudou muito nesses últimos 2 dias de estudos assim intensos, né, que eu fiz, né? Ela me fez orar, chorar, pesquisar, estudar mais ainda, me emocionar para poder entregar o melhor. E eu contei, ela deixou assim 30 áudios me direcionando para o que verdadeiro importa. E que me fez assim, ler assim várias vezes a oração de Daniel, que começa no versículo 17, que ela pediu para eu começar a ler dali. E ela que ama meu trabalho, me acompanha, ama Israel como eu, já teve mais vezes lá do que eu, né? E ela veio assim ao meu socorro para fechar esse estudo. Minha querida amiga, irmã em Cristo, pastora Elisângela, muito obrigada por suas orientações, viu? Como eu me sinto amada por você e pelo pastor Evanildo, que escreveu o prefácio do meu 2º livro, né? A Paz e Conflito. E eu, assim, oro e agradeço a Deus pela vida de vocês dois. Olha só como Deus faz. Cada vídeo, Deus coloca, assim, um anjo de jeans para me ajudar. Bom, então agora, simbora, presta muita atenção. E observe que assim no capítulo 8, no versículo 8, existiam 4 chifres, que eram os 4 comandantes de Alexandre o Grande, que eu já falei, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e esqueci o outro. Daqui a pouco eu lembro. E no capítulo seguinte, Daniel escreve que surgiu de um deles um chifre pequeno e que foi para o norte, para o sul e para a Terra Gloriosa. E você sabe qual é a Terra Gloriosa? Vou te contar. Porque é para lá que Yeshua vai voltar. A Terra é Jerusalém, Jerusalém, gente. E esse chifre, ele fez assim a verdade ser confundida, derrubada por esse poder. E a mentira prosperou, né? Esse chifre pequeno é o Império Romano, que é o ferro, que está tomando lugar do Império Grego. Em vez de quebrar o helenismo grego, eles assim renovaram. Eles deram assim uma cara nova. Fizeram uma reforma na casa, né? Estabelecendo assim novas formas de pensar. E Constantino fez com que Roma se convertesse ao cristianismo de forma astuta e sagaz. Você lembra quem era o animal em Gênesis, no capítulo 3? Quem era sagaz? Leia lá, que eu não vou afirmar nada. Tire suas próprias conclusões. Constantino criou um clero, um sacerdócio, né?
e juntou o profano com o santo. E isso vai acontecer até 2300 tardes e manhã, que saberemos no tempo certo de Deus. Constantino, ele era adorador do Deus Sol, mas agora ele informa que passou a ser adorador do Deus de Israel depois de um sonho, uma visão que ele teve, né? Isso está em todos os livros de história. Mas ele, como um bom político, precisava agradar a todos. E como a gente diz, né? Agradar a gregos e troianos, que ali eram os ateus e os crentes de Jesus. E dessa mistura nasceu o cristianismo. Porque você precisa saber que Jesus nunca criou nenhuma religião, né? Ele era judeu, mas ele queria um estilo de vida com princípios, com fé e arrependimento. O ensino de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o cristianismo virou uma religião, né? E até aqueles que eram perseguidos, a partir daí passaram a perseguir. E Daniel profetizou no capítulo 7, no versículo 25, a mudança dos tempos e da lei. E o tempo foi mudado conforme foi profetizado, por interesses políticos, para agradar todos, né? Olha, o dia de descanso, de homenagem ao mundo, que o próprio Deus constituiu, separou e abençoou lá na criação do mundo. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 3. O sábado foi mudado para domingo por interesses políticos. E sabendo que isso ia acontecer, porque Deus é onisciente, Ele nos deixou registrado aqui na Bíblia, no 4º mandamento dos 10 que entregou para Moisés lá no Monte Sinai. Me lembrei, Monte Sinai. E o mais interessante é que Deus começa com esse 4º mandamento diferentemente dos outros. E Ele fala: lembre-te no dia de sábado para o santificar. Porque Deus já sabia que ele ia ser trocado e esquecido pelo homem, por nós. E Daniel profetizou isso muitos anos antes disso acontecer. Então, depois de criado o cristianismo, anos depois surgiu a reforma de Lutero. Mas ela também foi profetizada, né? Quando disse que alguns sábios iriam assim de encontro ao que estava sendo feito ali. Mas a reforma não fez voltar para a igreja de Atos, mas fez tipo assim uma bariátrica no cristianismo, entendeu? Que já havia sido batizado de catolicismo apostólico romano. A pastora Elisângela me mostrou o quanto nós barganhamos com Deus, o quanto as nossas orações são assim interesseiras, e o quanto nós só buscamos a Deus quando acabam os nossos recursos mundanos. Não é verdade? Vamos em frente, gente. Daniel estava orando, abrindo o coração dele com Deus, fazendo a sua terapia celestial, quando o anjo veio ajudá-lo a entender, a compreender as profecias, né, de 2300 tardes e manhãs. E que a gente ficou guardando isso do último vídeo para cá. Mas Daniel guardou por 13 anos. Porque esse foi o tempo que aconteceu entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Você sabia que quando a gente pega e vira uma página em milésimo de segundo, muitas vezes a gente está virando anos e anos de história. Se liga no peso da nossa Bíblia. Se ela fosse pesada na balança, não haveria ouro na terra que pudesse pagar. Se liga. Vocês lembram do vídeo que eu já fiz sobre Esdras, que ele voltou com o decreto do rei Artaxerxes, que na verdade era Ciro II, né? Gente, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías, que era a boca de Deus, profetizou o nome de Ciro e disse que ele mandaria o povo judeu do exílio da Babilônia para Jerusalém. Neemias levou a primeira leva e Esdras a segunda. Eu já fiz esses 2 vídeos, está aqui, procura na minha playlist Transbordo 2022. Coloca assim, Neemias Cristiane Oliveira, Esdras Cristiane Oliveira no YouTube e você vai encontrar. Daniel achou esse decreto.
e mostrou o rei Ciro. Leia todo o capítulo 7 do livro de Esdras para você entender o decreto que o rei expediu, porque está tudo explicadinho lá, tintim por tintim. E aconteceu isso no 7º ano de monarquia de Ciro. E esse foi o decreto que restaurou Jerusalém no ano de 457 a.C. Guarda essa data. 457 anos antes de Cristo. E aí, quando Ciro expediu esse decreto, Daniel já estava assim por volta dos 90 anos de idade, né? E ele já estava idoso para retornar para Jerusalém. A viagem era longa, cansativa, não tinha ônibus, trem, avião, transporte era a cavalo, numa caravana, camelo. E como ele já estava idoso, ele decidiu ficar na Babilônia. Depois de sobreviver a todos os amigos da vida inteira, agora ele estava vendo os irmãos dele, exilados, se reunirem naquelas ruas, né, arborizadas da Babilônia, felizes, porque estavam saindo numa caravana em direção a Jerusalém, a terra prometida do Senhor. Existe uma frase que todo judeu e todo apaixonado de Israel sempre diz. Ela fala o seguinte: no ano que vem em Jerusalém. Você já ouviu? Se você acreditar com todas as suas forças, com toda a sua fé, você estará no ano que vem em Jerusalém. Essa é uma frase que todo mundo fala. E eu profetizo no ano que vem em Jerusalém. Se você recebe, escreva seu nome aqui embaixo nos comentários. Bom, agora vamos fazer uma continha. Você guardou a data de 457 a.C., que foi promulgado o decreto de Ciro, né? E aí, no livro de Daniel, fala de 70 semanas. Quantos dias tem 70 semanas? A gente já aprendeu, né? É só multiplicar. 70 vezes 7 dias da semana vai dar 490 dias. E nós aprendemos nesses vídeos que eu já fiz que um dia corresponde a um ano. Então, vamos pegar agora. Pega a calculadora e coloca assim, menos 457 mais 490. Qual é o resultado? 33. A idade em que Jesus foi crucificado para nos salvar, para nos redimir, retirou o poder das mãos de Satanás. Lá em Marcos, eu fiz um vídeo aqui dele, que ele foi o primeiro evangelista que escreveu o Evangelho de Jesus. Lá no primeiro capítulo, eu não sei o versículo, vou deixar aqui para você. Jesus disse que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. A pregação de Jesus é para eu, você, nos arrependermos, né, dos nossos pecados, pegarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Você está disposto? Disposta? Então, simbora! Vamos lá! Partiu! Capítulo 10, onde Daniel tem a visão da glória de Deus. Sabe onde que ele estava? Lá na borda do rio Tigre, que é um rio grande, acompanhado de outros homens. E isso aconteceu no 3º ano do rei Ciro. E ele estava em jejum há 21 dias. Sabe aquele jejum de Daniel que muita gente costuma fazer, que é só legumes e água? Pois é, eu já fiz. E aí, de repente, ele teve assim uma visão, mas só ele viu. Da mesma maneira que Josué viu quando estava para entrar em Jericó, né? Leia lá em Josué, eu vou deixar aqui embaixo a descrição. E da mesma maneira que Paulo também teve aquela visão quando ele estava com vários homens a cavalo e somente ele vê Jesus. Os homens que estavam com Daniel na beira do rio, eles não viram nada. Mas eles sentiram que estava acontecendo algo sobrenatural ali, eles sentiram e fugiram. E aí quando Daniel ouviu as palavras, ele caiu no chão, desmaiado. E ele só voltou a si quando uma mão tocou nele e falou: ei, você é muito amado e você fique muito atento para o que eu vou te dizer. Aí o anjo Gabriel diz que tinha ouvido as orações de Daniel, assim, desde o primeiro dia que ele começou a orar e a jejuar. E ele veio para ajudar Daniel, mas o
príncipe da Pérsia o deteve. E esse príncipe é o próprio Satanás, comandando o reino da Pérsia contra os filhos de Deus. Isso está acontecendo até hoje, tá? E tudo isso aconteceu nesses 21 dias. E Gabriel conta para Daniel que ele só conseguiu vencer através de Miguel. E Miguel é Michael. Em hebraico significa quem é com Deus, né? Que ele é o próprio Deus, né? E Jesus já estava antes, né, da fundação da terra e venceu o príncipe da Pérsia. Isso demonstra o poder da nossa oração, da nossa comunicação com Deus. Você tem tirado esse tempo com Deus? A pastora Elisângela frisou muito da necessidade de manter diariamente essa intimidade com o Senhor, orando. Eu confesso que eu não tenho dedicado tanto tempo como eu gostaria e como Daniel dedicava. E você? Tem dedicado esse tempo de qualidade para ter intimidade com o Senhor diariamente? Ou está assim também como eu, né? A gente tem que pensar sobre isso. Vamos lá. No capítulo 10, Daniel, então, tem assim a visão da glória de Deus. No 11, ele já apresenta o futuro imediato do reino e os últimos dias, né? E no capítulo 12, ele fala da grande tribulação. Ao ler, a gente assim observa que existe assim, uma sequência de ideias, de acontecimentos, que foi explicada muito bem pelo anjo Gabriel. O nosso conhecimento já vem se expandindo desde o capítulo 2, você vem percebendo, né? Quando foi apresentado os 4 animais, depois assim a estátua com os 4 metais, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Mas agora o anjo Gabriel, ele diz para Daniel, no início do capítulo 11, o seguinte: agora eu te declararei a verdade. Agora imagina que nada daquilo que ele estava contando ali tinha acontecido naquela época. Mas hoje, nós que já passamos por tudo isso, por esses anos todos, isso já virou história pra gente. A gente tem nos nossos livros de escola que confirmam a Bíblia e tudo que foi dito aqui em Daniel. Quando Gabriel fala do Reino do Sul, ele está se referindo a Ptolomeu, que governou o Egito, né? E você sabe quem é a rainha mais famosa do Egito? Não? Sabe sim, lógico que você sabe. Vou te contar. Cleópatra. Só que ela não era egípcia, ela era grega, descendente de Ptolomeu, né? E quando se fala do Reino do Norte, também se fala em Seleuco. Seleuco que estava faltando, eu acho, né? Tanto Ptolomeu quanto Seleuco, eles são assim um dos 4 chifres depois de Alexandre o Grande, né? E eles tentaram assim se unir, mas não deu certo e acabaram assim guerreando entre si, né? Gente, esse capítulo é assim uma verdadeira aula de história das guerras, lembrando que ele foi escrito 500 anos antes de Jesus. Isso aqui é profecia, gente, o resto é profetado, não é não? E a partir do versículo 14, o anjo Gabriel começa a falar de Roma, dizendo que ela era assim do Reino do Norte, né? Porque na verdade Roma, gente, entrou pelo norte, né? Porque se você olhar no mapa, ela tá aqui no meio, né? Entre norte e sul, mas ela entrou pelo norte. E Gabriel conta assim com detalhes sobre a dureza do ferro, que é um metal relacionado a esse Império Romano. Ele nos conta também a história de Júlio César, que é um ditador, e conta a união de Júlio César com Cleópatra. Tá lá no versículo 17, tá? O anjo Gabriel, gente, é o melhor professor de história que eu já tive. E Cleópatra teve filho com Júlio César. Sabe por quê? Porque o sonho dela era governar Roma, mas isso nunca aconteceu. E quando Júlio César retorna para Roma, logo depois ele morre com uma facada. Se você já leu assim a obra de Shakespeare, né?
Você sabe que o ditador romano Júlio César foi imortalizado com aquela frase que ele diz no seu último suspiro de vida, né? Quando o filho da amante dele esfaqueia ele. Aí ele fala assim: até tu, Brutus. Lembra dessa frase? Você conhece essa frase. Gente, é incrível quando a gente vai ligando uma coisa a outra, sabe? Olha lá no versículo 21. Gabriel fala, sabe de quem? De Constantino. Nos versículos 25 a 30, ele fala das cruzadas dos cavaleiros templários que guerrearam muito em nome de Jesus. No versículo 31 em diante, ele fala assim do cristianismo romano, da Idade Média, que são aqueles que profanarão o santuário. Aqui entra o quê? A Inquisição da Idade Média, os instrumentos, a fogueira, a tortura e tudo isso, gente, em nome de Jesus. Existe um museu em Belo Horizonte do Ensinando do Sião, que você vai lá, você vai sair chocado. No versículo 37, o anjo Daniel conta para Daniel que tipo de religião é o cristianismo romano. Você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado, porque eu fiquei. Você está preparado, preparada para ouvir o que eu vou te dizer agora? Quando eu li, os meus olhos se abriram. Dê uma pausa aqui no meu vídeo e abra sua Bíblia. Porque você vai ler lá. Não terá desejo de mulheres. Ou seja, o cristianismo, catolicismo romano será uma religião casta. O clero não pode constituir família nem se casar. Os padres, o bispo, o papa não pode se casar até hoje. E isso foi dito pelo anjo Gabriel a Daniel, que escreveu no versículo 37 do capítulo 11. Abra sua Bíblia, por favor. Não confie no que eu estou te falando, confira, porque está tudo aqui. E a partir do versículo 40, ele fala do tempo do fim, que vai se juntar ao capítulo 12. Lembra que eu já falei que a Babilônia não é assim apenas um território, mas um espírito que pode estar assim em qualquer lugar, quando acha um homem que queira se colocar no lugar de Deus como Salvador, fazendo com que Deus se volte para ele, não ao contrário, ele para Deus. Aquele homem que se diviniza, que se coloca no centro das atenções, onde o homem é o foco e não Deus. Ali está a Babilônia. A história mostra a chegada do Renascimento, do Iluminismo. Hoje, a religião do homem é a ciência. A história mostra também a Revolução Francesa, que acaba a monarquia e cria o presidencialismo, o parlamentarismo, estabelecendo partido de direita, de esquerda, para fortalecer a democracia. A história mostra, a queda da Bastilha, o Papa sendo preso. Mostra quando surgiu Karl Marx com a sua ideologia marxista, começa o socialismo, sabe? Mostra Charles Darwin abrindo as portas para as mentes viajarem no evolucionismo e criar uma teoria que vai de encontro ao criacionismo bíblico, evolucionismo versus criacionismo. E está aqui escrito, né? E a palavra do homem vai ter mais poder do que o que a Bíblia diz. Em breve a gente vai estar vivendo a grande tribulação, com muita inquietação. O que a gente está vendo acontecer agora é só um espirro diante de um resfriado com febre de 40 graus e delírio que nós vamos viver, gente. Meu Deus, Apocalipse 16, depois eu vou escrever os versículos aqui embaixo, diz que vai reunir todos esses espíritos babilônios para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso lá em Armagedon. Olha, quando eu estive pela terceira vez em Israel, eu desci o Monte Carmelo, que não é um monte, tá, gente? É uma cordilheira, né? E atravessei de carro todo o vale de Jezreel, com um brasileiro, Josué, que eu conheci lá, que foi convidado para trabalhar pelo governo de Israel, e uma missionária alemã. E esse
é o local onde é o palco, onde será a guerra de Armagedon. A gente já está vivendo, gente, as perseguições. O nosso país já tem preso político, já tem gente invadindo as igrejas. Nós cristãos já somos chamados de fanáticos, terraplanistas, retrógrados, por defender princípios bíblicos, fanáticos, sei lá. Em breve, aqui no meu canal, de repente você é acusado de crime por estar propagando a palavra de Deus. Aproveite para consumir todos os meus vídeos antes que você não possa mais. Leia a Bíblia antes que você não possa mais. Guarde o seu entendimento, o seu conhecimento da palavra de Deus, porque é a única coisa que eles não vão poder roubar. Porque até pais se levantarão contra filhos e filhos contra pais no fim. O reino de Deus não será imposto por mãos humanas, mas haverá em breve o fim desse estilo de vida, desse corpo corruptível, e vai ter o início de uma nova vida eterna, onde tudo isso será renovado. Jesus nos convida para viver uma vida eterna. Ele diz que foi nos preparar a morada. E no último capítulo ele fala: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e encerra esse livro até o último tempo do fim, porque muitos os esquadrinharão, né? Mas a sabedoria se multiplicará. E nós estamos fazendo isso agora. Compartilhe com outras pessoas para você também ser agente dessa profecia de multiplicação. E não ficar apenas ouvindo. Haja. Compartilhe as coisas boas que estão acontecendo. Quando a gente vai lá para Apocalipse 10, João vê um livrinho aberto na mão de Deus. E aí João pediu o livrinho para ele, e o anjo mandou ele devorar. Na boca tinha gosto de mel, mas no estômago ficou com gosto amargo. Sabe por quê? Porque a verdade dita aqui nesse livro de Daniel, e o que eu falei para você nesses 4 vídeos, foi amargo para muitas pessoas queridas, pessoas amadas. Mas mesmo amarga, não deixou de ser verdade. Ficou amargo e machucando o teu estômago por causa da defesa da religião. Mas a gente não deve defender instituições, porque Deus não precisa de defesa, porque é Ele que vai nos defender no tempo mau. O que Ele quer é que nós estejamos ao lado dEle, porque a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias. Eu preciso finalizar esse vídeo dizendo que nada acontece por acaso. Na minha Bíblia, no último capítulo 12, tem uma data escrita. Aqui, 16/5/2011. Livro Escola de Fogo. E aí eu parei e vi, uau, tem 11 anos que eu li Daniel pela primeira vez. E eu fiz um curso completo e recebi diploma de evangelismo do Reinhard Bonk. E quem administrou esse curso foi o pastor Evanildo, marido da pastora Elisângela, que mandou vários áudios para mim nesses últimos 2 anos para me ajudar a fazer esse vídeo. Aí eu fui buscar esse livro na minha estante e li uma frase que o pastor Evanildo iniciou o curso e eu sublinhei no meu livro. A frase é a seguinte: a Bíblia começa com um fim e termina com um começo. Ou seja, Deus concluindo o trabalho da criação e começando um novo céu e uma nova terra. Você tem dúvida que foi Deus que me enviou esse casal? Eles não sabem que isso aconteceu, que a pastora Elisângela começou no vídeo e o pastor Evanildo terminou o vídeo. Eles só vão saber quando eles assistirem esse vídeo. Talvez o pastor Evanildo nem se lembre dessa frase que ele falou no primeiro dia de aula. Mas eu anotei. Eu tenho prova disso aqui. Olha a data, gente. 16/5/2011. Ai, obrigada, Senhor. Que a Tua palavra gere frutos em nossas vidas. Que eu e você sejamos assim uma semente plantada na eternidade, desse novo mundo, desse novo céu e dessa nova terra que vai chegar em breve. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade
de voltar a estudar Daniel em detalhes 11 anos depois. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Eu agradeço a você também que está me acompanhando. Se você gostou, compartilha, porque é conhecimento, você não deve reter esse conhecimento. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de poder estudar o livro de Daniel. Agradeço a todos os anjos de jeans que me ajudaram, que me ligaram, que me mandaram informações, que me esclareceram, ampliaram a minha cosmovisão. Ainda mais sobre esse estudo que vai ficar marcado para sempre na minha vida e no meu coração. Meu nome é Cristiane, meu sobrenome é Gratidão. Obrigada a você e um beijo no seu coração. Até rimou. Fui. E até o próximo estudo, né? Que é ainda nessa semana, porque eu tô atrasado com o Daniel, mas valeu a pena. Vou embora. Valeu. Tchau. Curta, se inscreva, compartilhe.